A CPI da dívida ativa ouviu nesta quinta-feira o procurador-geral do município. O objetivo foi esclarecer alguns pontos envolvendo os grandes devedores da capital. A reportagem é do Portal da Câmara. Em depoimento, o procurador Ricardo Ferrari Nogueira esclareceu que dos 100 bilhões de reais da dívida ativa total, 17 bilhões ainda são passíveis de cobrança. 38 bilhões são créditos provisionados de empresas que não conseguem mais pagar por falência ou outro motivo. E outros 45 bilhões estão em parcelamento ou em judicialização. Você tem no balanço o número de 100 bilhões de reais. Mas o que é provisionado, contingenciado, por exemplo, uma dessas situações de uma empresa que acabou, que morreu, que você não consegue nem citar e nem piorar. Se você for considerar aquilo que está judicializado, seja em embargos de execução, porque você tem a execução fiscal, aí depois tem a resposta em embargos de execução, ou com uma ação ordinária, um mandado de segurança ajuizado pelo contribuinte, que não concorda com o tributo. Ou aquilo que está parcelado pelos programas de parcelamento incentivado. 45 bi. Então, na verdade, quando você fala de dívida ativa, você tem que saber qual é a natureza daquele crédito, como é que ele se encontra. Então, você chega hoje a um número de 17 bi. Na semana passada, Caio Megali, secretário municipal da Fazenda, já havia afirmado em reunião com a CPI que o total da dívida ativa equivalia a cerca de 100 bilhões de reais. Mesmo assim, os vereadores da CPI se surpreenderam com a diferença de valor que os grandes devedores da capital paulista precisam devolver aos cofres públicos. Nós estamos no início da CPI. Todas as informações que chegam, todas as oitivas que acontecem é importante porque temos a oportunidade de se aprofundando cada vez mais. A gente tem que estudar um pouco melhor isso, porque essa informação nos pegou de surpresa. Fala-se de uma dívida podre, fala-se de uma dívida real de 18 bilhões, de 27 bilhões. Nós temos uma dívida de 102 bilhões. Agora, o valor dessa dívida, nós temos que ouvir diretamente deles. Por isso que nós estamos... Até o secretário se ofendeu, mas nós estamos atolando o secretário de requerimentos, porque nós queremos saber tudo. Aí propomos, foi até uma proposta minha, de fazer um grupo de trabalho para que não fique jogando, olha, isso aqui é da Fazenda, isso aqui é da Procuradoria, isso aqui é da Justiça, isso aqui é da Secretaria de Subprefeitura e assim por diante. Então, propomos esse grupo de trabalho entre eles, para que seja um denominador comum, para que também possamos aí começar a caminhar na direção certa para trazer esse recurso que é do município. Na tentativa de solucionar o problema, a Prefeitura anunciou que pretende contratar uma consultoria para elaborar um projeto de reestruturação do setor de cobrança. Para o secretário municipal de Justiça, Anderson Pomini, o estudo deve ser apresentado nos 100 primeiros dias da gestão. Há necessidade de uma reformulação geral para que se forneça melhor estrutura, por exemplo, administrativa, eletrônica, para que se organize um pouco melhor as funções do quadro de procuradores da casa. O problema da dívida ativa paulistana e dívida ativa do Brasil todo é estrutural, é econômico. Se você fizer o comparativo de quanto subiu a arrecadação de todos os entes federativos e quanto subiu a dívida ativa, é um problema estrutural, um problema econômico, não um problema localizado. São 19 mil processos, só que aí você tem não só 7 procuradores, você tem um universo um pouquinho maior. Por quê? Você tem considerando nos grandes devedores as execuções fiscais embargadas, mas não aquelas que têm uma contraposição por uma ação ordinária, por um mandado de segurança. Tem algumas dúvidas que nós já havíamos encaminhado os requerimentos, tanto para a Procuradoria como para o Secretário de Justiça, vem ao encontro aí desses questionamentos que estamos fazendo aí aos dois, né, tanto ao secretário como ao procurador, para que venha elucidar aí as dúvidas que temos sobre essas grandes dívidas, os grandes devedores aí do município. A CPI aprovou o requerimento marcando uma audiência pública com os 50 maiores devedores da capital no dia 17 de abril, para que as empresas assumam o compromisso de quitar as dívidas.